Obrigado. Boa tarde a todos. Primeiro, uma honra poder estar falando na Intercorte. A gente vem trabalhando com esse tema água já há 6 anos, então a gente espera corresponder a todos, mas estamos sim aprendendo nesse transcurso e seguimos. Então, todas as questões, sugestões, elas são sempre bem-vindas para que a gente possa enriquecer aí esse tema que eu acho de extrema importância, que está sendo ainda desenvolvido. Hoje o pessoal tem buscado bastante a intensificação da pecuária, você poder aumentar a lucratividade por área, por hectare, para poder equilibrar a perca de margens no setor, e os produtores estão sempre buscando novas técnicas, novas formas de obter isso, e uma delas está sendo através da intensificação dos pastos, através de correção do solo, adubação, novas variedades de pastagens. E a gente tem uma preocupação crescente nesse segmento do pessoal que está fazendo integração com lavoura, principalmente de soja e milho, mas também na parte de integração hoje de floresta, de manejo de eucalipto e outras partes, de poder intensificar e levar também para esses animais a questão de água. Quando a gente vê o que a maioria das fazendas querem, perdão, acabou meu tempo, já tenho que descer? Está escrito ali que acabou meu tempo. Posso seguir? Obrigado, hein? Começa do zero aí, então. Bom, vamos lá. O que todos buscam é justamente uma pastagem como essa, e bastante gente investindo pesado. A gente sabe que o investimento em técnicos, em assessoria técnica, em maquinário, plantadeiras, toda a parte de novas variedades, como eu disse, de semente, de fertilizante, mas um momento que se chega a esse ponto, a gente chega, um vídeo cedido a mim, circulou na internet, mas chegou a mim, obrigado Ernesto, que está aqui assistindo. A gente vê esse manejo, essa intensificação, número de 10 UA ou 8 UA por hectare, mas a gente tem uma preocupação com a água para esse volume todo de animais. Muitas vezes o produtor chega nesse nível, mas ainda não está preocupado, ainda não está atento para colocar um volume de água para atender esse volume de animais. Se você coloca 5 vezes animais no mesmo pasto, você tem que ter 5 vezes mais oferta de água chegando para esses animais. E isso envolve vazão de água e tamanho de espaço de bebedouro. E o que não se quer, a gente busca sempre, é evitar esse manejo, que muitas vezes a pessoa está preocupada em melhorar a pastagem, a genética, o manejo, a gestão, mas o animal ainda está bebendo água numa poça de barro. Isso não era ocasional, essa era a aguada desse pasto realmente. Então a água, como primeiro fator limitante, leva ao ponto da gente investir em genética e ter potencial no animal genético de ganho de 1,8 kg, muitas vezes, que é o animal ganha por dia no confinamento, mas esse animal não desempenha todo o seu potencial, e o primeiro fator limitante, muitas vezes, está sendo a água, que não está sendo fornecida adequadamente. Essa realidade, infelizmente, a gente ainda vê com bastante frequência a falta de cuidado de cercar, e o pessoal acha que é só uma poça por causa da chuva, e o animal não vai beber essa água. Sim, eles bebem, eles preferem do que caminhar longas distâncias até o açude ou o riacho que está no fundo da invernada. Então essa realidade é bem grande. O bezerro parece que vem só cheirar, mas ele também bebe essa água, e aqui que a gente começa a desenvolver um animal de fundo, porque isso compromete todo o desempenho do animal. Então a gente vê pastagens já melhoradas, com uma frequência muito grande, a adubação,
mas a preocupação em melhorar a aguada não está sendo feita. Então hoje a gente tenta trazer, vou apresentar para vocês 3 dados, dois deles bem conhecidos, agora recentes, e um que a gente tem de trabalho científico, mostrando essa diferença em se fornecer uma água considerada de qualidade, onde o produtor tem o controle de poder ofertar uma água limpa para os animais, e aonde aqui uma aguada como essa, que não se oferece controle nenhum, e a chuva é que vai encher esse reservatório, carreando para dentro não só esterco e urina, mas carcaça de animais silvestres mortos. Então hoje na integração a gente tem tido uma realidade, não necessariamente seriam os nossos bebedouros, como informou o Tavinho, a gente faz eles de pneu, mas pode ser de metal, pode ser de concreto, pode ser do material que tiver disponível. Hoje nós tivemos aqui um produtor conversando que ele tem 52 banheiras na propriedade para bebedouro e funciona bem, mas a principal, levar a água até onde o animal está e não o animal ter que se deslocar cada vez até achar água. E a possibilidade de limpeza dessa água. Então a gente fornece um sistema que é bastante simples de adotar, e nas áreas de intensificação, onde se colheu já o milho e vai vir o pasto de inverno, se preocupar em colocar água onde o animal caminhe preferencialmente menos de 800 metros até que chegue na aguada. Esse é um outro vídeo fornecido por um cliente, já é o penúltimo dia de uso dessa área, mas ele colocou uma vacada numa área bem grande de colheita já de milho safrinha, depois da colheita da soja, e aqui ele vem com um volume grande de animais, 600 vacas limpando a palhada, mas o fundamental é fornecer uma água limpa, de qualidade, aquela água que a gente também teria condição de estar junto, bebendo essa água, sem nojo, como disse o Maurício Veloso, agora de manhã, você vem a cavalo, na última invernada da fazenda, depois de andar a cavalo o dia inteiro, 2 horas da tarde, morrendo de sede, você bebe essa água, sem ter nenhum critério, nenhum nojinho. Essa é a mesma água que os nossos animais precisam ter disponível para beber. Porque o animal que não bebe uma água dessa limpa, ele bebe menos água. Ele só mata a sede com uma água de barro. E ele só matando a sede, ele não bebe o suficiente, prejudica o consumo de pastagem, de suplemento, de matéria seca, como um todo, e a queda do desempenho também ocorre. A gente também já está presente, levando os bebedouros para os sistemas de integração de floresta. Hoje estamos juntos nessa área que é de pesquisa, de desenvolvimento da Embrapa, da carne carbono neutro. Aqui é feito um trabalho de avaliação de todo o sequestro de carbono gerado pelos animais, mas a importância de dentro da área os animais não terem grandes deslocamentos para poder obter a água de beber todos os dias. Então essa é a mesma área, são 3 manejos, mas para mostrar como os animais dentro das florestas de eucalipto vão podendo ter acesso a toda essa água. E aqui a gente fala uma pesquisa do Wyoming, eu tenho isso melhor para facilitar a leitura aqui. A pesquisa do Wyoming, essa pesquisa eu considero ela bastante importante, porque só que nesse 1 dia e meio de evento até agora, nós já conversamos sobre esse tema umas 4 ou 5 vezes, né, Naira, que está aqui na frente. Conversamos sobre essa distância de caminhada. Para o gado caminhar, o ideal seria 400 metros. Ou seja, uma invernada quadrada com um bebedouro ao centro e uma distância. A gente sabe que o ideal está longe da realidade, mas a gente deve estar sempre buscando chegar o mais próximo possível do ideal. Trabalhar para que os animais caminhem menos. Por quê? Porque ele faz o super pastejo, ele concentra 65% do tempo e do pastejo dele nessa área de 400 metros de raio. E aí 77% da área fica subpastejada.
E aí a determinação da lotação dessa área, invariavelmente, vai ser pela área que está superpastejada. Então é uma preocupação que a gente tem que ter, e a gente sabe que, lógico, como alguns já frisaram com a cabeça, seria o ideal, mas isso custa dinheiro. Como que eu vou fazer para levar água, encanamento e bebedouro no centro de todos os pastos e dividir os pastos suficientes para que o animal não caminhe 1.000, 2.000 ou mais metros até encontrar água? A gente chega agora onde eu falei nos 3 trabalhos. O primeiro que me chamou a atenção, depois que eu comecei a mexer com essa empresa e me dedicar bastante aos estudos de água, foi esse trabalho aqui. Ele foi feito na Universidade de Alberta, inicialmente no Canadá, e aqui já é a repetição dele na Universidade da Oregon State, é um estado no Pacífico, lá no oeste dos Estados Unidos. Eles repetiram o mesmo experimento que foi feito no Canadá, em Alberta. 2 anos de avaliação com os lotes, 3 categorias: vaca com bezerro ao pé, bezerros desmamados e garrotes de sobreano, trocando onde era avaliado o desempenho dos animais, comparando os animais que bebiam água de açude simplesmente, e os animais que bebiam a mesma água do açude, só que bombeada, carreada, para um bebedouro artificial, onde os animais não tinham acesso de entrar dentro do bebedouro. Cada vez que o animal entra dentro do bebedouro, além de revolver o fundo, e a gente vê aquele antigo ditado que todos conhecem, do boi lerdo bebe água suja, justamente porque ele revolve o fundo do açude, levanta todo o lodo e a sujeira do fundo, e os animais bebem aquele barro, aquele lodo, que prejudica o desempenho. Então aqui eles só mediram isso. O principal de todo esse estudo eu tenho para fornecer para vocês é esse gráfico. Desculpem, ele está em inglês. Ele dá o dado em libras, que seria uma medida de 450 gramas, 1 libra. Então, nos 3 experimentos, vou apontar aqui com o dedo mesmo. Aqui, vaca com bezerro ao pé. Aqui, bezerros desmamados. Aqui, os sobreanos, steers. Em todos os 3 trabalhos, deu exatas meia libra, 225 gramas de diferença de ganho dia. Isso é um absurdo de ganho, se vocês botarem na conta. 225 gramas de ganho por dia, repetido num trabalho no Canadá, repetido num trabalho na Oregon State. E eu venho batendo nessa tecla e tenho encontrado em eventos que a gente participa, oportunidade de palestras, de stand, de bate-papo com clientes, e o pessoal fala: tudo bem, Fernando, esse é um resultado que você está trazendo, mas de outra realidade. Isso é a América do Norte, isso é clima temperado, aqui é tropical, lá é gado europeu, aqui é zebu, aqui o pasto é braquiária, lá é diferente. Tudo bem, concordo. O que vocês têm? A gente volta a dizer, a gente produz um animal, a genética, a IATF, o cruzamento, um animal com potencial de ganho de 1,8 kg por dia no confinamento. E esse animal, muitas vezes, ganha pasto 500 gramas por dia, 600 gramas. E é um senhor ganho. E muitos comemoram que o ganho está bom. E ele não é bom, porque estou deixando de ganhar 1,1 kg, 1,2 kg por dia. E por que eu deixo de ganhar? Por uma série de fatores. Uma delas é o primeiro fator limitante daquele quadro do barril, que é a água. O animal está bebendo água suja ou não está bebendo em quantidade suficiente. E com isso ele come menos capim, menos pasto, e ele come menos suplemento, e ele desempenha menos. Então essa é uma realidade que me chamou a atenção, e eu passei a procurar os trabalhos aqui no Brasil para poder ir buscar universidades para fazer. E agora, recente, coisa de 2 meses atrás, eu recebi, não 1 ou 2, eu recebi 22 amigos me mandaram por WhatsApp, no mesmo dia ou no prazo de 2, 3 dias, esse dado apresentado pela 3R Lab, de um estudo feito aqui no Brasil. Esse trabalho, ele é diferente, o resultado, mas o propósito foi exatamente o mesmo. Ele comparou
a água de açude com a água de bebedouro nos meses de fevereiro, março e abril, e o total ali a gente está vendo, está dando uma diferença de 110 gramas, que é menos um pouco da metade daquelas 225 que eu apresentei que deu lá nos Estados Unidos e no Canadá. E aí eu fui buscar esse trabalho, porque aqui eles falam fonte, então aqui os autores do trabalho. E aí eu fui procurar esse trabalho, voltei. Esse trabalho ele foi apresentado na SBC aqui de João Pessoa, de 2006. Esse é um trabalho com 12 anos de publicado. Ele é um trabalho com 14 anos de feito, porque esse trabalho foi desenvolvido, vou apresentar aqui para vocês, em 2004. Esse é um trabalho que as pessoas ainda não têm usado ele dentro das fazendas para poder fazer a conta do investimento em água limpa, água de qualidade, água em bebedouro, ao invés de deixar o animal beber uma água de açude, suja, barrenta, contaminada com esterco, com restos de animais mortos. Esse cuidado a gente tem que ter. E esse é um dado do Brasil. O trabalho foi desenvolvido no Rio Grande do Sul, em pastagem nativa, nos meses de fevereiro a abril de 2004. E agora, mais recente, em agosto desse ano, a DBO trouxe um dado do confinamento do Grupo Mantiqueira. O Grupo Mantiqueira fica em Água Boa, Mato Grosso, e esse trabalho foi feito pelo zootecnista deles, o Anderson, que é esse aqui da foto. Então eu trago para vocês a foto da capa da revista, que acredito que muitos tenham acesso à assinatura, é da edição de agosto, e ele traz justamente esse tema: o boi somente come bem com água de qualidade. O resumo dessa matéria é basicamente o seguinte: o técnico queria implementar no confinamento da fazenda a lavagem do bebedouro todos os dias. Todo dia lava bebedouro. E ele teve uma rejeição muito grande, desde o pessoal do manejo, abaixo, quem iria lavar o bebedouro, os peões, os pares no escritório, a direção, os acionistas. Todos falaram tranquilamente que era inviável lavar bebedouro todo dia, principalmente numa fazenda que tem 200 baias de 150 animais. Capacidade estática 30 mil animais. Quem que lava 100 bebedouros por dia, todos os dias? Quantos funcionários? E isso levou à descrença. Ele conseguiu, então, implementar um estudo de comparativo. 4 baias, 2 bebedouros, porque o bebedouro fica na divisa das baias. Então, 4 baias, ele implementou a lavagem diária. Em 2 bebedouros apenas, lavando todo dia. Os outros, comparando, 4 baias em frente, sistema normal e lógico. Todo o resto do confinamento, lava-se hoje, falha 2 dias, lava-se novamente, falha 2 dias. O que ele obteve de dado para tentar ser sucinto? Ele revelou, então ali em 40 a 45 litros, esse foi o consumo de água observado com hidrômetro no bebedouro dos animais que tiveram bebedouro lavado todos os dias, contra 28 litros por cabeça dia, que era o dado dos animais nas baias que lavam dia sim, falham 2, lava novamente. Então essa diferença representou de 12 a 17 litros de água ingerida na média na baia de 150 animais, que levou ao que de prática? E daí, Fernando, o que isso traz de prática? Trouxe na prática um consumo medido de matéria seca de 11,7 quilos de matéria seca nos 28 litros, contra 13 quilos de matéria seca no de 40 litros. Esse 1,3 quilos de matéria seca de diferença de consumo representaram 280 gramas por boi por dia. Furlan, 280 gramas por dia é bom?
ou mais ou menos. Isso representa não só o lucro do ano desse confinamento. Eu vou apresentar o número para vocês aqui. Hora da gente dar uma pensada, uma craneada, abriu. Esses números, vocês têm capacidade de ler mais rápido do que eu, de falar, mas nós tivemos um experimento do Rio Grande do Sul, apresentado pela 3R Lab, de 110 gramas por dia. Dá 40 quilos em um ano. Dá R$180 por cabeça por ano. Trabalho feito há 12 anos atrás, com um dado bem baixo. O dado que a gente traz dos Estados Unidos, que eu acho que é bem real, e eu já tenho, levantamento de campo que não é experimento, sem fundamentação, com várias, N variáveis no campo. Mas olha, essa boiada minha estava no bebedouro, e essa não estava. Essa variável representou os 225. Nesse caso a gente dobra e vai para 82 quilos por ano. Por que eu mudei o preço do quilo? Porque no exemplo de cima a gente está falando do manejo mais rústico em pastagem nativa do Rio Grande do Sul, de 4,50. Aqui eu já estou falando em animais cruzados de desmame, aonde se consegue, nesses animais, nessa categoria, R$5,50 o quilo. Estamos falando em R$451 por animal por ano. É muita coisa. Quando a gente chega nos 280 do confinamento, para saber se é interessante implementar peão para lavar bebedouro todo dia, eu estou falando em 90 dias de confinamento, em R$126 por animal. Nos 126, nos 90 dias, perdão. 150 animais por baia, nós estamos falando em R$18.900. Só que essa fazenda são 200 baias, são 30 mil animais. Nós estamos falando em R$3.780.000. Será que paga o peão? Será que paga lavar bebedouro? Essa conta não é só para o confinamento de 30 mil cabeças estáticas. E ela ainda faz 2 giros. A conta é de 7.400.000. Esse dado não é meu, esse dado está na DBO de agosto. Todos os senhores têm acesso a procurar o Grupo Mantiqueira de Água Boa e perguntar como que eles obtiveram. A primeira vez que eu soube que eles estavam fazendo isso era com o técnico Márcio Lupatini, que não está mais na fazenda, mas que me passou esses dados, que eles estavam mensurando isso já há 2 anos atrás. O que eu quero trazer para os senhores é a importância de se preocupar com água. Muitas vezes o primeiro fator limitante da propriedade está sendo água. É muito importante a gente ter a ferramenta de gestão no aplicativo do celular, a gente ter o técnico treinado, a gente ter os resultados que o professor Pietro vai trazer para apresentar na reprodução, na IATF, mas o pessoal está investindo muito pesado em incremento de produção e deixando escapar pelos dedos o ganho, uma coisa relativamente muito simples, muito simples. Custa dinheiro, sim, mas o dinheiro sai da própria produção para poder remunerar esse investimento em levar água em todas as invernadas. Nós temos agora, eu acabei de ver aqui um cliente que está investindo na fazenda dele, tirar a água de beber no rio, né, Maurício? Todos os bebedouros da invernada, pensando já nesses dados, pensando à frente. Esses dados dos animais caminharem 400 metros. Não tem que descer 1.000 metros abaixo para encontrar o rio lá embaixo e voltar para pastar em cima e à tarde descer de novo para beber. Isso aqui que a gente quer bater, trazer de dado para vocês. Eu ainda tenho mais 5 minutos propositais, então vou passar só alguns desafios. A gente tem que pensar que depois que levar esses bebedouros, tem dados ou subjetivos sim, mas sugestões de como a gente atender volume de gado. Outra questão é que tamanho de bebedouro eu ponho na minha invernada para o meu lote para aumentar. Bebedouros muito grandes que a gente via antigamente, de 20 mil litros, de 30 mil litros,
eles dificultam muito mais o trabalho de limpeza do funcionário. O peão não vai lavar esse bebedouro de 30 mil litros com a frequência que deveria. Muito melhor aumentar a vazão num bebedouro menor, mas que atenda todo o lote. Então esses dados a gente vem trabalhando. Essa aqui é uma realidade, perdão, não tem o apontador de laser, mas num lote de vacas paridas, a gente tem que lembrar que o bezerro precisa beber água desde a primeira semana de vida. Não depende só do leite, ele precisa beber água e a gente tende a esquecer. E a vaca só protege o bezerro dela, ela não protege o bezerro das outras. Então, se você tiver um bezerro aqui tentando entrar para beber água, as vacas vão amassar, empurrar esse bezerro e não vão deixar. Como que se corrige isso? Com área de bebedouro. É muito comum falar de área de coxo, hoje a gente tem que falar de área de bebedouro. Outro erro comum, bastante comum, é esse. Essa é uma foto que eu emprestei ou roubatilei do Instagram. Agradeço a quem publicou, mas não tenho os direitos, peço desculpa se a pessoa não gostar, mas a pessoa tende a pôr um bebedouro para atender 4 pastos. E aqui ele não atende nenhum pasto bem e nem 20% bem. Porque ele vai juntar barro como está ali em volta e os animais não vão ter bom acesso ao bebedouro. Não dá para a gente ter mais aquele conceito que o boi, a água está lá e ele vai lá e bebe a hora que quiser. A gente sabe do hábito gregário dos animais. Todos os lotes, sejam de 10 animais ou de 700 animais, eles vão ter os dominantes e os dominados. E os animais submissos, esses são animais que não bebem o suficiente e vão derrubar o desempenho do lote da fazenda. Então essa seria uma realidade, a gente adequar, pensar. Nossa recomendação é de 1 metro linear para cada 25 animais ou 4 centímetros por animal. É lógico que tem vários fatores que interferem, um deles é a vazão de água. A gente pensar na quantidade de água que está entrando novamente no bebedouro, ao mesmo tempo que os animais estão bebendo. Outra questão é o sistema de manejo, em pastejo extensivo, lotes grandes, invernadas grandes, os animais bebem a mesma quantidade de água em menos vezes, em 2 ou no máximo 3 vezes ao dia. Em pastejo intensivo, manejo intensivo, os animais vêm mais frequente ao bebedouro, chega a 7 ou 8 vezes diluído o mesmo número de litros de água. Essas são realidades de manejo que a gente quer evitar. Infelizmente, andando pelo campo, visitando clientes, a gente ainda vê isso com muita frequência. Eu trago só para lembrar os senhores de poder estar olhando que uma pastagem recuperada, adubada, corrigida, mas sem se preocupar com a água, o resultado vai ser pífio também. A gente não pode esquecer que as fontes de contaminação, principalmente para lotes de cria, vão ser o problema de curso carreado, em sua maioria, pela fonte de água. Então a gente deve pensar que a transmissão está sendo feita aí, resolvendo o bebedouro também, os animais entram dentro, então o cuidado de manejo, de limpeza frequente desse bebedouro, evitar que os animais fiquem presos, que eles acabam entrando. Uma realidade que a gente vê boa é essa, os animais preferem a água de bebedouro, essa é a prova cabal disso. Os animais estão se refrescando, somente os escuros, os pretos, os brancos estão lá, mas eles vêm beber a água. Qual que é o defeito? A forma que foi feito o bebedouro. A gente tem que lembrar que a fisiologia do bovino, ele bebe água do chão. Ele não bebe água no sistema inverso, inclinado como está aqui. Botaram o bebedouro em cima de um morrote muito alto e prejudica o animal a beber água. E a preocupação com a limpeza, esse é um tema à parte que a gente tem o maior prazer de conversar e falar. Qual que é a frequência ideal de limpeza de bebedouro? Todo dia. Ah, mas eu não dou conta todo dia. Faz com a frequência que você puder, mas põe na escala de serviço da fazenda, que seja o mais frequente possível. E cobre do peão, porque isso é importante e traz resultado. Se for um confinamento,
de 30 mil cabeças, são 7 milhões por ano. Então essa realidade ainda é muito comum e a gente quer buscar uma água transparente, boa como essa. O que eu tinha para apresentar é isso. Agradeço a atenção de todos. Foi uma honra, desculpe qualquer atrapalho.